Nós estamos aqui na igreja falando sobre igreja família. E talvez alguns de vocês que estão aqui na igreja ficaram chocados. Talvez a Beth, a Elisete, pessoas que vieram de outra tradição evangélica, que não a presbiteriana, a Majane, uma boa assembleiana do pé, cheia de fogo. Talvez pessoas como vocês que vieram de uma outra tradição evangélica tenham ficado com os olhos esbugalhados ao verem nós batizando o Vicente nesta noite. E eu quero dizer que uma igreja família é uma igreja que tem as famílias como alvo, porque o nosso Deus é o Deus que não trabalha apenas com indivíduos, mas Deus, Ele trabalha com a família inteira. Nós estamos batizando o Vicente nesta noite, ou nós batizamos o Vicente, melhor dizendo, nesta noite, porque a fé, a obra de Deus, não foi apenas na vida da Jéssica, mas também na vida das suas filhas, e também é na vida do Vicente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Por que nós batizamos os nossos filhos? Nós batizamos os nossos filhos porque o alvo de Deus é a família. Deus não trabalha apenas com o indivíduo, mas Deus trabalha com a família toda. Deus não salva apenas o indivíduo, mas Deus salva a família toda. Isso desde que o mundo é mundo. Por isso abra sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis 17. A partir do verso 9. Alguns cristãos não batizam os seus filhos. Eles entendem que o batismo é um privilégio apenas para pessoas na idade da razão. Alguns cristãos acreditam que para alguém receber o sinal da aliança de Deus, aquela pessoa precisa ter fé. No entanto, nós presbiterianos não pensamos assim. Vale a pena salientar que esta é uma questão secundária entre nós. O fato de alguns irmãos não batizarem os seus filhos não fazem deles hereges e muito menos faz de nós hereges. Nós somos unidos naquilo que é primordial. Nós temos comunhão naquilo que é prioritário. O que é prioritário? O batismo em Jesus Cristo é algo prioritário. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém não crê que deva batizar os seus filhos, mas crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa, esta igreja, essa denominação, é uma irmã em Cristo conosco. No entanto, nós, presbiterianos, acreditamos que o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que faz aliança com o seu povo. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós quebremos a aliança com o Senhor, Ele continua sendo fiel. Tanto é que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, de maneira que a sua aliança com o seu povo não pode ser quebrada. Vamos ler juntos aí, Gênesis 17, 9. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler até o 14, todos juntos. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa,
como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus tem famílias como alvo. Nós acabamos de ler aqui, quando Deus instituiu a circuncisão entre o povo de Israel. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Percebam aqui no versículo 9, que a Bíblia diz assim: guardarás a minha aliança. Percebam, eu tenho no meu dedo um sinal de que eu sou casado. Deus também usa sinais para mostrar o seu compromisso para com o seu povo. No Antigo Testamento, este sinal foi a circuncisão. A circuncisão, ela foi instituída por Deus para diferenciar o filho do crente para o filho do incrédulo. A circuncisão mostrava que aquele homem, aquele menino, ele era um filho de crente. A circuncisão colocava o filho do crente debaixo das asas da aliança de Deus, debaixo das asas da aliança protetora de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesta noite, que nós entendamos nessa noite, que nós relembremos nessa noite é isso: Deus trabalha com famílias. Deus não trabalha com indivíduos, mas Deus em toda a história sempre trabalhou com famílias. Percebam que não foram apenas Abraão e Sara que faziam parte do povo de Deus, mas Isaac também fazia parte e recebeu o sinal da aliança. Deus, portanto, estabeleceu a circuncisão como um sinal do seu pacto ou da sua aliança com o seu povo, o que mostra a diferença entre o filho do crente e do filho do descrente. A Bíblia nos mostra que há uma diferença do filho do crente e do descrente. E a diferença não é que o filho do crente não tenha pecados, mas a diferença do filho do crente é que ele faz parte da aliança do povo de Deus. Ele é herdeiro da fé de seus pais. Quando Abraão circuncidou o seu filho Isaque, ele o fez pela fé em Deus. Ele o fez pela promessa de Deus. A promessa que Deus fez, que abençoaria as suas gerações. A promessa que Deus fez, que daria a Abraão muitos filhos, nações como filhos. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu não vou batizar o meu filho enquanto ele não tiver fé para crer em Jesus. E eu pergunto a você: se você não batiza o seu filho enquanto ele não tiver fé para crer em Jesus, por que Abraão circuncidou Isaque, mesmo Isaque não tendo fé? Percebam, meus irmãos, que essa premissa de que é necessário ter fé para batizar os nossos filhos, ela está equivocada, porque Isaque recebeu o sinal da aliança sem ter fé. Ele recebeu o sinal da aliança porque a salvação não depende da escolha do homem, mas a salvação depende da escolha de Deus. Não é o homem que escolhe ser salvo, não é o homem que decide se quer Deus ou não, é Deus quem escolhe o homem, é Deus que aceita o homem. Então, diante dessa promessa, Abraão circuncidou o seu filho Isaque. Diante dessa promessa, a Jéssica trouxe o seu filho aqui nesta noite para batizá-lo, para receber o sinal da aliança, porque pela fé
nós cremos que Deus continuará abençoando as nossas gerações. Pela fé nós cremos que Deus continuará abençoando as nossas gerações. Por isso, assim como não foi necessário, como não era necessário, na aliança do Antigo Testamento, os nossos filhos terem fé para receber o sinal da aliança, não é necessário que os filhos dos crentes tenham fé para receber o sinal da aliança. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro e Ele vem também ao encontro dos nossos filhos. Amém? Nós cremos que o nosso Deus é para nós e para os nossos filhos. Se tem uma das coisas mais lindas na vida, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu estou aqui hoje porque eu tive uma mãe que orava por mim. Eu tive uma mãe que orou pela minha vida. Que quando ela percebeu que não havia nada mais que ela poderia fazer por mim, que não havia nada mais que meus pais pudessem fazer por mim, ela continuou confiando em quem poderia fazer algo por mim, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, o pai crente, não há nada mais que ele queira do que ver os seus filhos na presença do Senhor. Não há nada mais que um pai crente queira do que ver os seus filhos na presença do Senhor. E nós que estamos aqui, e especialmente nesta noite, a Jéssica, como mãe do Vicente, ela crê na promessa que Deus fez, que é para nós e para os nossos filhos, a aliança da graça de Deus. A fé de Abraão foi suficiente para que Isaac fosse circuncidado. Então percebam, quando alguém é crente e tem fé em Jesus, rapaz, meu botão está solto aqui, vocês nem me falam nada. Vocês viram minha barriga aí aparecendo? Pelo amor de Deus, né? A fé de Abraão foi suficiente para que Isaac recebesse a circuncisão. A fé do crente é suficiente para que o seu filho receba o batismo. Nós batizamos os nossos filhos pela fé. Abraão é o pai da fé. Ele foi justificado pela fé. Esse ato que nós tivemos aqui agora, especialmente a Jéssica e a sua família, foi um ato de fé. Um ato de fé na promessa de Deus. Nós batizamos os nossos filhos, porque nós entendemos que no Novo Testamento, essa aliança não muda. Abra sua Bíblia em Atos 2, 39. Você vai perceber que em Atos 2, 39, o apóstolo Pedro, ele fala, inspirado por Deus, nos mesmos termos que Deus falou a Abraão, aqui em Gênesis 17. As mesmas promessas que Deus fez para Abraão. Atos 2, 39. Está aí na tela, deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos ler juntos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para nós e para os nossos, porque Deus trabalha com quem? Com famílias. Deus é o Deus da família. Deus criou duas instituições, a igreja e a família biológica. Deus trabalha com famílias. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, 14. Nós veremos também outro versículo, 1 Coríntios 7, 14. Paulo também usa a mesma distinção de separação, de impuro, né? Os filhos dos crentes, eles são santificados através da fé dos seus pais.
O apóstolo Paulo, aqui no Novo Testamento, ele faz uma distinção dos filhos puros e de filhos impuros. Vamos ler juntos. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então veja, os filhos de crentes são diferentes dos filhos do incrédulo. Os filhos de crentes, por causa da fé dos seus pais, eles são santificados, eles são separados. Eu não estou dizendo aqui que eles são salvos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia fala que por conta da nossa fé, os nossos filhos podem receber a marca da aliança, que mostram a diferença, que eles são filhos de Deus, filhos do povo, fazem parte do povo de Deus. E essa marca no Novo Testamento é o batismo. É interessante que quando nós olhamos para os mais antigos documentos históricos da igreja, depois da morte dos apóstolos, a história registra que os filhos dos crentes eram batizados. O que provavelmente nos indica que os apóstolos batizavam as crianças. A igreja primitiva batizava os seus filhos. Algumas pessoas dizem que o fato de não haver nenhum batismo de criança no Novo Testamento não permite que nós batizemos os nossos filhos. Pelo contrário. Por exemplo, quem devolveu o dízimo aqui hoje? Alguém? Rapaz, assim está difícil. Mas esse mês, alguém devolveu o dízimo? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento para nós devolvermos o dízimo. No entanto, nós cremos que o dízimo é bíblico. Por quê? É a ideia da continuidade. Abraão deu dízimo, Moisés deu dízimo, os profetas deram dízimo, Jesus devolveu o dízimo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do dízimo. Então veja, o fato de não haver nenhum batismo, ao invés de ser algo contrário a doutrina do batismo de crianças, só vem reafirmar o seguinte: assim como o dízimo vem dando continuidade, e Paulo falou assim, olha, a Bíblia diz no Novo Testamento, vocês não devem se prender às leis cerimoniais, civis, mas não há nenhum mandamento proibindo a igreja de devolver o dízimo, assim como também não há nenhum mandamento proibindo a igreja de que os nossos filhos recebam o sinal da aliança. Então, a continuidade, a falta de um exemplo bíblico de alguém sendo batizado, ao invés de ser uma indicação de que nós não devemos batizar, é uma afirmação, é ainda uma confirmação que nós devemos batizar os nossos filhos. Vocês entenderam o que eu falei? Pode falar a verdade, entenderam? Está claro? Ou você está falando isso porque você quer ir embora logo? Percebam, nós batizamos os nossos filhos porque há uma continuidade da antiga aliança. Se os filhos no passado, no Antigo Testamento, recebiam o sinal da aliança, no Novo Testamento, nós entendemos que os nossos filhos também devam receber esse sinal. Algumas pessoas dizem que o fato do Novo Testamento não mencionar nenhuma criança sendo batizada deveria nos proibir de batizar crianças. Que irmã tomou Santa Ceia esse mês aqui? Dá um glória a Deus. Você sabia que na Bíblia não fala de nenhuma mulher tomando Santa Ceia? No entanto, a mesma prática, o mesmo entendimento que nós temos acerca da Santa Ceia, nós aplicamos também sobre o batismo dos nossos filhos. A ideia de continuidade, a ideia de participação. Por exemplo, as mulheres participavam da Páscoa
No Antigo Testamento, sim ou não? Vou perguntar de novo. As mulheres participavam da Páscoa no Antigo Testamento, sim ou não? Gente, a turma da noite precisa vir na escola dominical. Tá certo? Isso é uma prova que você não está vindo na escola dominical. Participavam. A família inteira comia a Páscoa, celebrava a Páscoa. Venha na escola dominical domingo que vem e não falte mais. Tá certo? Venha na escola dominical. Tem crente a vida inteira na igreja e não sabe abrir a Bíblia. Não sabe encontrar os livros da Bíblia. Escola dominical. As mulheres participavam da Páscoa. Qual que é a Páscoa do cristão? A ceia. A ceia. Então, da mesma forma que as mulheres participam da Páscoa, os nossos filhos são batizados. Se no Antigo Testamento as crianças recebiam o sinal da aliança com 8 dias de vida, no Novo Testamento elas também devem receber. Se no Antigo Testamento os pais não esperavam as crianças crescerem para decidirem por si mesmas se queriam a marca da aliança, por que nós devemos esperar hoje? Veja, Abraão não falou, eu vou esperar Isaac, quando Isaac tiver com 12 anos, geralmente é 12 anos, né? 12 anos ele vai ser, meu irmão, não. Se Abraão não esperou, nós também não esperaremos. Nós, presbiterianos, batizamos os nossos filhos, porque nós cremos no Deus de Abraão. E nós cremos que o sinal que era a circuncisão, hoje é o batismo. O sinal que era apenas para os judeus, hoje é para todos os povos, tribos, línguas e nações. O sinal que era apenas para os homens, é também para as mulheres. Por que excluir as crianças? Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Meu irmão, não tira o seu filho. Não pense que o seu filho não faz parte da aliança, ele faz. Se nós fazemos parte do pacto, os nossos filhos também. Deus não prometeu salvar todos os filhos do crente. Deus prometeu isso? Não prometeu. Mas Deus, ele prometeu uma coisa. Ele prometeu que iria perpetuar a sua obra na vida do crente. Presbítero David, me permite usar a sua vida. O David é bisneto de crente. É neto, neto de crente. É filho de crente. E o Davidson é crente. Graças a Deus por isso. A promessa de Deus. Pode ser que tenha algum Durães perdido aí no mundo. Não é não? Ou se perdeu. É possível que nem todos os Durães foram salvos. Mas há uma promessa para nós, irmãos. Que Deus vai perpetuar a graça na nossa família. De geração em geração. E não sou eu que diz isso. É a Bíblia. É a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 17, 7. Gênesis 17, 7. Deus não promete salvar todo filho de crente. O nosso desejo é que todos os nossos filhos sejam salvos. A nossa oração é essa. O nosso trabalho é nesse sentido. Mas em nenhum lugar da Bíblia Deus prometeu salvar todos os nossos filhos. Mas há uma promessa que nós devemos tomar posse nesta noite. A graça de Deus se perpetuará nas nossas famílias. A graça de Deus se perpetuará nas nossas famílias até Cristo voltar. Vamos ler Gênesis 17, 7 juntos? Vamos lá? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, das suas gerações, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Então perceba, a aliança de Deus será para sempre, de geração em geração, com os nossos descendentes. Salmo 103, 17 e 18, abram aí. Salmo 103, 17 e 18.
Ô Ian, estou lembrando aqui que nós precisamos passar o vídeo depois do sermão, tá bom? Não deixa eu esquecer, não. Vamos ler juntos aí Salmo 103, 17, 18? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A promessa de Deus é para nós, é para os nossos filhos e é para os nossos netos. É Deus que está dizendo isso aqui, amém? Você crê nisso aqui? Irmão, eu quero te encorajar a continuar orando pelos seus filhos. Existe um ministério chamado Desperta Débora, e o lema deste ministério é: mães de joelhos, filho de pé. Geralmente é a mãe que está intercedendo, o pai está roncando lá na madrugada, o filho perdido, e a mãe está de joelho. Então, ore pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos, não desista, porque quem prometeu é fiel de que a sua graça permanecerá na nossa geração. E como nós somos pidão, nós queremos todos os nossos filhos para o Senhor. Eu não quero perder nenhum filho, embora eu não tenha filho, mas o seu filho é como se fosse o meu. Nós não somos da mesma família, Beth, espiritual. Então seus netos são meus netos. Eu já tenho até bisneto. Brincadeiras à parte, abra sua Bíblia no Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. A aliança de Deus se perpetuará pelas nossas gerações. Se Deus quiser, se Jesus Cristo não voltar por esses dias, talvez a Jéssica passará. Mas o Vicente vai levar a palavra do Evangelho aos netos da Jéssica, os bisnetos da Jéssica, a família da Jéssica. A geração da Jéssica será abençoada, porque quem prometeu é fiel, é o Senhor. Deus é fiel. Vamos juntos, Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todo sempre. Percebam que a promessa é para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Atos 2,39, nós já lemos aqui: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Diante dessa promessa, meus irmãos, nós precisamos confiar na graça de Deus e nos esforçarmos para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Vamos ler juntos esses versículos. Está aí na tela, vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, desviar aqui não significa que o seu filho vai ser salvo, mas significa que o seu filho nunca vai se esquecer do seu ensinamento. O seu filho nunca vai esquecer da palavra do Senhor. Ele pode até crescer e dizer: eu não quero nada com Deus, eu não quero servir a Deus, eu não creio em Deus, mas lá no fundo do seu coração, o ensino sempre estará enraizado, ele saberá da verdade, ainda que não creia na verdade. Não se desviar significa não se esquecerá dele. Então pode ensinar o seu filho. O Vicente está com quantos meses? 3, 4 meses. Desde agora nós temos que ensinar os nossos filhos. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho que levar meu filho adolescente para a igreja. Não, já está tarde demais. Para Deus nunca é tarde. Mas o nosso esforço é desde a infância.
Deuteronômio diz: ensina o teu filho andando, sentado, à mesa. Ou seja, é no caminho. Então, que Deus nos dê graça para, ao batizarmos os nossos filhos, cremos nesta promessa de que a graça de Deus se perpetuará por gerações nas nossas famílias. Eu quero encerrar lendo 3 versículos da Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos 16. Há indicações bíblicas de que crianças foram batizadas. Atos 16, versículo 15. Vamos ler juntos? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui o batismo de Lídia. Quem foi batizado na casa de Lídia? Ela e toda a sua casa, toda a sua família. Se lá na casa da Lídia tivesse um bebê, significa que ele foi batizado? Se tivesse uma criança de 5 anos, entendeu? Toda a sua casa. Porque Deus faz o compromisso dele com quem? Com famílias. Deus não trabalha só com indivíduos, Deus trabalha com a família. Vamos ler o versículo 33? Atos 16, 33. Vamos lá. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Aqui é o carcereiro da cadeia da cidade de Filipos. A mesma coisa. O texto não diz, mas toda a sua casa. Agora, vamos dizer o seguinte, meu irmão. Hoje a turma não está querendo fazer filho, certo? Está difícil. Estou olhando para vocês aqui, está difícil achar uma família com criança. Mas naquela época lá, será que esse carcereiro não tinha pelo menos um menino dentro de casa? Hã? Do jeito que aquele povo namorava com fervor. O povo não tinha Instagram. Você está rindo porque você sabe que precisa melhorar, né? Se ele tivesse um filho, toda a sua casa foi batizada. Por último, Atos 18, versículo 8, mesma coisa. Atos 18, 8, vamos lá? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Você me pergunta, talvez, essa noite, por que os presbiterianos batizam criança? E eu pergunto a você, por que nós não os batizaríamos? Amém? Você entendeu por que você tem que batizar o seu filho? Deus trabalha com famílias. Então, se o seu filho ainda não foi batizado, e você crê que há uma aliança com Deus, você tem que batizar o seu filho. Se você que está chegando aqui na igreja de outra tradição evangélica, tem dúvidas, me procure, estude sobre o batismo. Mas, entenda, a gente até canta aqui na igreja, Deus de aliança. É o Deus da aliança de Abraão e é a aliança com os nossos filhos. Eu quero que você dobre os seus joelhos e você vai orar pelos seus filhos. Você vai orar pela sua casa. Se você puder dobrar os joelhos. Se não, ore como você está, sentado, em pé. Mães de joelho, filhos de pé. Às vezes o que os nossos filhos precisam é da nossa oração. Deus amado, Deus querido, mais uma vez nós queremos te agradecer pela família do Márcio, da Jéssica, da Rafaele, da Lívia e do Vicente.
Queremos te agradecer, ó Deus, por esta família da aliança. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, a bênção de modo muito especial nesta noite sobre esta família, ó Pai. Oh Senhor, que alegria poder ministrar o sinal da aliança do Senhor na vida do Vicente nessa noite, ó Pai. Assim, ó Deus, nós também queremos orar pelos nossos filhos, ó Pai. Senhor, há uma promessa na Tua palavra, Senhor. Não é invencionice nossa, não é, ó Deus, coisa do nosso coração, desejo nosso, é promessa do Senhor, de que a graça do Senhor permanecerá sobre a nossa casa, de geração a geração, até a volta de Jesus, ó Deus. Senhor, nós oramos agora por aquele filho que se desviou, ó Deus. Filhos que foram batizados na infância, ó Deus, talvez tiveram um encontro contigo, mas hoje se encontram fracos na fé e distante do Senhor. Ó Deus, salva os nossos filhos, ó Pai, porque nós cremos na Tua palavra, que diz: ensina o caminho que a criança deve andar, e ainda que grande, não se desviará dele. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra está no coração dos nossos filhos, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel, mas que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, renove, que o Espírito do Senhor, ó Deus, salve, restaure, traga de volta, Senhor, os filhos que se desviaram dos Teus caminhos, ó Deus, ou que nunca foram salvos. Sabemos também, Senhor, que há muitos filhos perdidos dentro da igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Efetua a Tua salvação, que os nossos filhos possam experimentar o Teu perdão, que os nossos filhos, ó Deus, venham ser uma geração que Te sirva com mais santidade do que a nossa geração, com mais fervor do que a nossa geração, com mais amor do que a nossa geração, que os nossos filhos, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor, e ó Deus, eles sejam para a Tua honra e para a Tua glória, usados poderosamente. Pai, obrigado, Deus, obrigado porque nesta noite a palavra do Senhor nos lembra de que o Senhor trabalha com famílias. Abraão creu e foi circuncidado, mas seu filho Isaque também foi circuncidado mediante a fé de seu pai. Um dia nós também cremos e fomos batizados, e desde então batizaremos os nossos filhos, ó Deus, pela fé na promessa do Senhor. Ajuda-nos, dá-nos graça, a cada pai, a cada mãe aqui presente, a criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E salva, Deus, salva a nossa casa, para que nós possamos dizer ao mundo inteiro que eu e minha casa servimos ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.